Bom dia, comunidade Jardim Alvorada. Estamos aqui hoje tendo a oportunidade de conversar com o Tadeu França, professor constituinte, uma pessoa ímpar, bem conhecida na nossa cidade, nosso bairro e da nossa cidade. O bairro Jardim Alvorada está em festa hoje, tendo a presença da São Francisco FM 91.3, o Tadeu França. Eu sou Edilson Corrêa, diretor cultural da Associação Comunitária Jardim Alvorada. Vamos à apresentação aqui do nosso presidente da nossa Associação Jardim Alvorada, Omar Loureiro. Bom dia, Omar Loureiro. Bom dia, Edilson. Bom dia a toda a comunidade Jardim Alvorada. Quero dizer que é uma honra enorme estarmos recebendo hoje nos estúdios da Rádio São Francisco FM, o professor Tadeu França. Então estamos aguardando vocês aqui ligarem na rádio no 3229-5151, fazer as perguntas ao professor Tadeu França. Vamos agora, Edilson, falar um bom dia para a nossa comunidade e o Marcos Machado, que está participando aqui hoje também com a gente. É com você, Marcos Machado, advogado, bacharel. Bom dia. Bom dia a toda a comunidade. Estamos aí. Liguem e façam sua pergunta ao nosso professor, que estará pronto para tirar as suas dúvidas. E ninguém mais para agora passar pelas ondas da 91.3. O professor é uma pessoa ímpar, muito bacana, presente aqui nos nossos estúdios. Bom dia, Tadeu França. Bom dia, Edilson. É com muita emoção que profiro este bom dia a você, Edilson Corrêa, ao Omar Loureiro, ao Marcos Machado, ao jovem Lucas, aqui ao nosso lado, a você, alvoradense irmão, que nesse momento nos ouve. É com muita satisfação, portanto, que nós nos colocamos à sua disposição para dizer um pouco do passado e do presente desse Jardim Alvorada a que nós tanto amamos. Bom, pessoal, então mande suas perguntas. E a minha primeira pergunta ao professor Tadeu França: fale onde você nasceu e como foi a sua vida antes de chegar em Maringá. Descreva um pouquinho, fale um pouquinho de Tadeu França. Nasci numa pequena cidade bem próxima de Maringá, Santa Fé, 40 quilômetros daqui. O meu pai foi um dos sócios da imobiliária Santa Fé, que no pós-guerra assumiu a responsabilidade de um loteamento da mata, que veio dar origem à pequena, mas próspera cidade de Santa Fé. Os meus primeiros estudos foram na Escola Isolada Estadual de Santa Fé. Lá eu cursei o antigo primário. Posteriormente, havia uma prática antiga de quem pretendesse ir para o seminário muito cedo. Então, com 9 anos de idade apenas, eu fui seminarista em Londrina, no seminário Vicente Palotti. Fiquei 11 anos nessa atividade como seminarista. Ao deixar, cursei letras na Universidade Estadual de Londrina. Casei-me com Clarice Bedin França, minha querida e saudosa esposa. Trabalhamos em Umuarama, quando foi criada a faculdade local, que é hoje a Unipar. Comecei a lecionar no Colégio Estadual de Umuarama e na Unipar. Foi quando surgiu um concurso na UEM, do qual eu participei ainda bastante jovem. Em 1974 é que eu chegava a Maringá, é que eu passei a conhecer o Jardim Alvorada. Nossa, que bacana, hein? Uma história em tanto. E em 74 o senhor chegou aqui e o senhor lecionou em vários colégios públicos aqui de Maringá, correto? Cite o nome dos colégios que o senhor lecionou, atuou. Eu ministrava muitas palestras em colégios públicos, mas lecionar mesmo foi na Unidade Polo, aqui tão próxima de nós. Na Universidade Estadual de Maringá, fui professor durante alguns anos também nas faculdades de Maringá, em termos de Maringá. Mas percorri esse Paraná por muito tempo. Comecei lecionando ainda como seminarista. Eu havia cursado filosofia na época no Colégio Cristo Rei, em Jacarezinho. Mais tarde, já como leigo,
lecionei em Campira, Bom Sucesso, Jandaia do Sul, na faculdade, na Fafijan, lecionei em Campo Mourão, na antiga Fundescan, lecionei em Umuarama, como havia mencionado. Lecionei aqui na nossa Universidade Estadual de Maringá por 30 anos aproximadamente. Fui professor durante 10 anos na Universidade Estácio de Sá de Santa Catarina. E finalmente retornei para nunca mais deixar Maringá, se Deus quiser. Que bacana! Ao nosso professor Tadeu França, é uma história muito bacana. Marcos Machado, tem alguma pergunta aí que você gostaria de fazer ao professor Tadeu França? À vontade. Professor, hoje estamos vivendo um período da economia, desemprego, né? E muita formação, muita faculdade, de direito, medicina, ou seja, muita área de trabalho. A tua opinião sobre a questão entre hoje a formação superior e o curso técnico? Para mim, seria hoje, se o meu filho procurasse hoje um curso técnico, me parece ser mais vantajoso que um curso superior. Qual a tua opinião a respeito disso? O curso técnico é de grande importância. Tanto é assim que quando foi criada a Unidade Polo aqui em 1974, uma das missões era propiciar não só o preparo para as universidades, mas também criar, instituir o ensino médio profissionalizante. Acabou não acontecendo. É a tal da questão verbas para a educação, sempre tão precárias em nosso Brasil, e o nosso Paraná também não é exceção. Como vereador em Maringá, e principalmente pelo Jardim Alvorada, eu solicitei ao prefeito João Paulino Vieira Filho, na época, a instituição de um curso profissionalizante aqui no Jardim Alvorada. Ele atendeu. E surgiu a unidade de preparação de mão de obra, que funcionou durante algum tempo e acabou não tendo uma longa duração. Não conseguiu haver prioridade. Mas desde as origens do Jardim Alvorada, posso garantir para você, para o Edilson Correia, para o Omar Loureiro, que o nosso bairro foi um exemplo de ensino profissionalizante. Eu vou citar um fato das origens. Vocês são jovens, não se lembram, certamente, podem se lembrar do que foi a geada de 75. Acabou com os nossos cafezais. E muita gente dos arredores veio para o nosso Jardim Alvorada, que naquela época tinha mais um jeito de fazenda abandonada propriamente do que de um bairro. Esta era a realidade do Jardim Alvorada. E os nossos moradores, eles eram especialistas em entender da terra, do plantio, da semeadura, da colheita. Eles precisavam de emprego. Na época no Jardim Alvorada não existia nem sequer a igreja São Francisco de Assis. Existia um religioso, Valério Dorize, que estava construindo um salão comunitário, que ainda existe aqui ao lado, onde seriam celebradas missas. E conversando com ele, nós chegamos a uma conclusão. É preciso viabilizar trabalho profissional para esses camponeses de ontem que precisam, que não tem mais espaço no campo. E eu diria para você, antigamente não havia a rádio comunitária São Francisco de Assis, do Jardim Alvorada. Mas o Valério Dorize criou o Barrica Som Estúdio, que com um microfone simples, tanto ele como eu, nós fazíamos apelo, conversávamos com a população. E aqueles mais velhos que estiverem nos lembrando, que estiverem nos ouvindo, vão se lembrar disso. Aqui onde ainda está esse salão, era o local onde se reuniam as pessoas, inclusive o nosso coordenador na época, o Valério Dorize, e esses homens que vieram do campo aprendiam o trabalho de encanador, de eletricista, de pedreiro. Afinal de contas,
aqueles serviços que são tão indispensáveis nas cidades. E usavam o próprio salão como prática. Ali eles iam cimentar o piso da igreja, ali eles iam fazer as suas instalações elétricas, ou seja, houve à sua maneira um curso profissionalizante já em 1974, aqui bem perto de nós. E foi muito importante. Acabou ensejando oportunidades para que tantos deles arrumassem colocação, arrumassem trabalho. Marcos Machado, nós temos hoje uma juventude que quer trabalhar e que não tem oportunidades. E nem todo mundo é vocacionado para a vida universitária. Tanto é assim que, agora há pouco conversando com o Omar Loureiro, Edilson Loureiro, eu lembrava que uma das reivindicações que precisam ser objeto de reflexão dos nossos moradores que vão apresentar sugestões ao prefeito, que é Ulisses Maia, que em breve estará aqui no Jardim Alvorada, esse item que é tão importante que você mencionou, Marcos Machado. Nós precisamos resgatar, ou que seja uma escola profissionalizante de caráter municipal ou comunitário, ou ao menos uma extensão do SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, para que os nossos jovens tenham escolha, tenham a garantia do trabalho, que é hoje, sem dúvida nenhuma, o desemprego, o maior problema que nós temos no Jardim Alvorada, em Maringá, no Paraná e no nosso Brasil. Bom, esse é Tadeu França, Machado. Mas vou aproveitar a pergunta do Machado e vou destacar um detalhe. Em 1977, o senhor foi eleito vereador de Maringá, certo? Diga essa experiência de vereador, as experiências que o senhor teve, porque nós estávamos saindo do período militar. Então, é com você, Tadeu. Edilson Loureiro, ao chegar a Maringá, não passava pela cabeça a ideia de ser candidato a qualquer cargo eletivo. Eu vim para ser professor da Unidade Polo e da Universidade Estadual de Maringá. Qual foi a realidade que nós vimos? Nós chegamos aqui, entendi que o melhor para mim seria viver junto com a comunidade onde eu iria trabalhar como professor. Eu comprei um lote aqui na frente da Unidade Polo, onde ainda hoje reside o meu filho, Vinícius Tadeu Pedim França, odontólogo aqui perto, e que na época estava com 10 meses. A minha filha primogênita tinha 1 ano, 7 meses apenas. E nós nos pusemos a trabalhar com a comunidade. O que nós enxergamos ao nosso redor? Nós não imaginávamos que aqui no Jardim Alvorada, por exemplo, não houvesse água. A energia elétrica era precária, havia muitas casas de madeira ainda à base da lamparina e do lampião naquele tempo. Isso em plena década de 70. Quando vieram as primeiras chuvas, a avenida em frente à casa onde eu residia aqui, transformava-se num verdadeiro rio. Abria-se uma vossoroca imensa, intransitável. Um pouco mais abaixo, vocês conhecem bem, há um declive ainda hoje, mas na época era uma semi-pirabeira, era uma bacia mais profunda. E as pessoas construíram casa até dentro daquele buraco. Então havia inundações. Logo que eu cheguei, bastava chover, as casas ao redor ficavam inundadas. E a primeira casa que ficava inundada era da Dona Maria. Como ela morava bem perto da torneira pública, ela ficou sendo conhecida por Dona Maria da Torneira Pública. Ela chegava, batia a minha porta, professor Tadeu, a minha casa está embaixo d'água. Eu diria assim que ela era a primeira desabrigada que sempre batia a nossa porta. O que nós poderíamos fazer? Foi quando nas reuniões de pais e professores faltava tudo.
como diz aquela canção do Padre Zezinho. Mas a gente ligava sim, porque faltava tudo. E foi verificando, nós não tínhamos aqui rede de esgoto, nem se falar, muito menos saneamento básico, galerias de águas pluviais, nem de longe imaginar. Então, por isso que eu falo que o Jardim Alvorada parecia mais uma fazenda abandonada, em fase de abandono, do que qualquer outra coisa. Em 74 ainda, ô Margarida, administrava Maringá, prefeito Ciro Magalhães Barros. Fomos fazer uma visita com alguns pais de alunos. Esses pais de alunos, eu destaco aqui a presença da professora Raquel Dora Paraná Pitinha. Ela sempre estava em contato com os pais de alunos. Fomos todos lá numa comitiva. O prefeito nos ouviu e falou assim, olha, vocês têm até uma torneira pública no Jardim Alvorada? O que nós sentimos? Um certo desalento. Porque nós não tínhamos aqui absolutamente nada. Os trabalhadores que não conseguiam emprego lotavam de caminhões boias frias e iam tentar trabalhar na região. Eram os grandes amigos boias frias. A propósito, nós temos homenageado os pioneiros daquele tempo. A praça onde está o centro comunitário, sede da Associação Comunitária de Jardim Alvorada, leva o nome dessa professora da Unidade Polo. Às vezes pergunto, quem foi a professora Raquel? Foi professora da Unidade Polo, aqui, bem perto. É isso mesmo. Quem foi o Vicente Simino? Vicente Simino foi o primeiro presidente da Associação dos Moradores de Jardim Alvorada. Então, nós vamos prestando, à medida do que é possível, homenagem a essas pessoas que já faleceram. Mas que é bom que as gerações novas saibam quem foram eles e qual o papel que eles cumpriram aqui no bairro. Então foi nesse contexto, portanto, que, ao voltar da reunião, o senhor Vicente Simino disse assim, não adianta. Nós precisamos criar uma força comunitária e política no bairro. Foi com esse ideário, força comunitária, vamos então instituir uma associação de moradores de Jardim Alvorada? Vamos. Mas foi assim, Margarida, que nós, em 1975, tivemos a satisfação de participar da primeira associação de moradores do Jardim Alvorada aqui nesse bairro querido. Bacana. É com você, Marlon. É um grande prazer a gente conhecer essa história, né, que realmente é uma coisa assim, que é muito bacana, que passou aqui pelo nosso bairro, que realmente foi uma coisa assim que deixa assim, a gente muito feliz de saber dessas lideranças que se formaram aí, né? E foi até uma coisa, um marco assim, muito importante para trazer os benefícios aí para o nosso bairro. É, muito legal. E foi no dia 21/4/1975, né? Perguntas, Marco Machado. Bacana, legal, hein? E a primeira diretoria, Vicente Simino, José Ribeiro foi o vice-presidente, o tesoureiro foi Pedro Dias. Eu queria que o senhor falasse sobre a secretária. Você conhece a Clarice? Fale um pouquinho sobre a Clarice, que foi secretária, que compôs essa primeira diretoria. Clarice falou com muita emoção. Minha companheira, lado a lado, estivemos enfrentando os desafios da nossa querida família. Mãe dos meus 3 filhos, Josiane Bedin França, Vinícius Tadeu Bedin França e Jônia Bedin França. Ela veio comigo para o Jardim Alvorada. Foi professora na Unidade Polo durante muitos anos. Acompanhou toda a minha trajetória. Quando eu ser candidato a vereador, só complementando o que você perguntou, Edilson Correia, eu tinha certeza de que não conseguiria ser eleito. Porque nós chegamos não no início de 94, chegamos em dezembro de 74. Em 76 foram as eleições. Em 75 foi criada a Associação dos Moradores.
falei assim, olha, eu me coloco à disposição como instrumento. Não me importa nem saber de que resultado haverá. Eu estou aqui como um dos integrantes da associação para participar. E a Clarice, a pessoa que eu conheci nos tempos acadêmicos, nos tempos de faculdade, foram muitas emoções que nós tivemos juntos, muitas alegrias. E durante toda a minha jornada, desde a Associação dos Moradores de Jardim Alvorada, ela assumiu o papel de secretária. Foi nosso integrante. Como ao longo de toda a minha vida pública, mais tarde como deputado estadual, como deputado federal, constituinte, fui, ou mesmo como secretário de Estado do Meio Ambiente do Paraná, eu acabei sendo o primeiro secretário de Estado do Meio Ambiente do Paraná, em todos os momentos, quem me visitou sabia que lá estava a Clarice, como minha esposa e como minha assessora. Quis Deus chamá-la para si há 2 anos. Ficam as saudades. Vitimada pelo glioblastoma, tumores cancerígenos do cérebro, ela não resistiu e veio a falecer. Mas deixando em nossos corações uma lacuna eterna, imensa, um sentimento de ausência simplesmente indelével. Então eu quero aqui, quando partilhamos dos grandes momentos de emoções, dos trabalhos, e ela era a pessoa que colocava a mão na massa, como se diz. Se às vezes eu não tinha um motorista para atuar, mesmo nas campanhas políticas, ela mesma dirigiu veículos se faltasse alguém. Então ela participou conosco de todos os instantes. A minha esposa que Deus a tenha na eternidade. Até eu lembro uma estrofe de Machado de Assis, que ele dizia, gostava de proferir para sua esposa, Carolina, quando a visitava no cemitério. Eu repito e visito frequentemente o pedacinho de chão onde estão os restos mortais da Clarice. E costumo repetir as mesmas palavras de Machado de Assis. Querida, ao pé do leito derradeiro, em que descansas desta longa vida, aqui venho e voltarei, minha querida, trazer-te o eterno amor de companheiro. Esta homenagem que eu faço para ela. Descansa em paz. Bom, Marcos Machado, uma pergunta aí para o nosso professor Tadeu França, presente aqui. É com você, Marcos. Professor, a Constituição de 98 foi um marco da democracia brasileira, onde surgiu direitos e deveres. Queria como o senhor expressar em poucas palavras qual foi a participação que o senhor teve nessa democracia? Durante a Assembleia Nacional Constituinte, foi presidida pelo nosso saudoso, inesquecível, honesto, íntegro presidente da Câmara dos Deputados e presidente também da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães. Nós tivemos, primeiramente, uma divisão dos constituintes em 5 grandes comissões temáticas. Eu pertencia à Comissão da Família, Educação, Cultura, Esportes, Turismo, Ciência e Tecnologia. Você pode observar que a denominação é muito longa, muito abrangente. Então, cada qual de nós escolhia uma subcomissão a qual iria se empenhar com maior objetividade. Só que nós, eu, por exemplo, fiz parte titular como integrante da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, a subcomissão, dentro da Assembleia Nacional Constituinte. Então, as propostas que eram ligadas à educação, por exemplo, uma delas, que nós entendemos da maior importância, as verbas para a educação, que continuam hoje continuando um grande desafio pelas distorções que existiram. Se nós não apostarmos na educação,
nós não conseguiremos jamais nos converter num país de primeiro mundo. Então, nós fixamos na Constituição cotas percentuais. A União destinará o mínimo de 13% do orçamento federal para a educação. Os estados e municípios, 25% dos respectivos orçamentos. Alguns comentaram, nós estamos engessando o orçamento da União. Dissemos, não. Nós estamos apostando que a educação precisa. É ela que vai alavancar o progresso do nosso Brasil. Então, nós trabalhamos basicamente na Constituição. Surgiam também problemas inesperados. Por exemplo, os direitos indígenas. O presidente Ulisses Guimarães notou a polêmica que lá existia. Todos os índios chamados aculturados, ou que não se expressavam no seu idioma de origem, mas língua portuguesa, seriam excluídos dos direitos constitucionais. Então, o que aconteceria? Os nossos índios que ainda hoje passam por penúrias extremas, Maringá é um exemplo disso, quantos deles estão perambulando pelas ruas, apesar dos esforços da administração instituir um abrigo para os nossos indígenas, aqui em nossa cidade, quanta tragédia! A situação seria muito pior. Nós colocamos um artigo na Constituição de que 5 anos após a promulgação da Constituição seriam demarcadas todas as áreas indígenas. Todos vocês sabem que isso não aconteceu, lamentavelmente. Foi quando eu instituí a chamada Frente Parlamentar Indígena, da qual participaram pessoas como Mário Covas, Severo Gomes. Objetivando o quê? Objetivando o clamor do próprio Ulisses Guimarães. Se nós não dermos visibilidade para os índios, a situação deles vai ficar pior do que já se encontra. Então nós fizemos uma mobilização. Quem pôde assistir na época viu. Mantivemos 200 índios dos mais diferentes pontos do Brasil, sob a liderança do cacique Raoni, nas galerias do Congresso Nacional, objetivando assegurar os direitos indígenas. Nós tivemos, assim, uma participação, por exemplo, surgiu aquela sede imensa, Marcos Machado, de criar estados no Brasil. Vários deputados criaram estados. E nós participamos também, sabe aquela comissão que vai constatar se a população quer ou não a criação do Estado? Aqui no Paraná não foi tão forte a movimentação, mas algumas vozes aqui em Santa Catarina planejaram criar o Estado do Iguaçu. Nós não teríamos condições. Como eu era aqui do Paraná, claro, não havia nem necessidade de ir lá para constatar que não seria interessante nem para o Paraná, nem para Santa Catarina. Mas, às vezes, atendíamos a convite de deputados. Por exemplo, que queria se criar o estado de Santa Cruz, no sul da Bahia. Ilhéus, Itabuna, naquela região. Um deputado, Fernando Gomes, ele, não, vamos lá que vocês vão votar a favor, porque é um anseio da população. Chegamos lá, o Mar Loureiro, Marcos Machado, Edilson Corrêa. Olha, os baianos gritavam, eles pensavam que nós estávamos lá para anunciar a separação do sul da Bahia do Norte, pensavam que nós éramos adversários deles. Mas nós estamos aqui só para ouvir. A nossa missão é votar, concedendo ou não a autorização plebiscitária para isso. Ninguém queria saber, né, do estado de Santa Cruz. Um outro do Pará, a mesma coisa, queriam criar o estado de Tapajós e o estado de Carajás. Os paraenses não. Né? Então nós rapidamente visitávamos locais assim, onde pretendiam criar novos estados. Um deles, Minas. O pessoal do estado do Triângulo queria criar do Triângulo Mineiro, aquele nariz que aparece no mapa, queria criar o estado do Triângulo. Até eu vou dizer coisa de brincadeira, Omar. Vocês sabem que os mineiros fabricam os melhores queijos do Brasil. Então, havia dia em que chegava o pessoal do Triângulo, Uberaba, Uberlândia, aquela região, Prata, Frutal, etc. Deputado,
Dê o seu voto a favor da criação do Estado do Triângulo. O povo quer. Fomos a Uberlândia. O povo mineiro queria? Não. Enquanto isso, os queijos, todo dia havia uma comissão. Uma hora o pessoal do Estado do Triângulo que trazia os seus queijos, perguntava, aceita um queijo mineiro? É uma simples recomendação nossa de Minas Gerais. Não, muito obrigado, aceitava o queijo. No dia seguinte era o pessoal Minas para sempre. Nasci mineiro, quero morrer mineiro. Deputado, a gente quer que o senhor respeite o nosso direito de ter nascido mineiro e morrido mineiro. E morrer mineiro. Trouxemos também uns queijinhos para a família do deputado. Então eu fui fazendo uma pilha de queijo na minha prateleira. Olha, o lobby era tão pesado que escolhi. E no final das contas chegou lá novamente o pessoal do Estado do Triângulo. Eu falei assim, olha, meus amigos, aqui na minha prateleira eu tenho queijos. De um lado eu coloquei até uma inscrição, Minas para sempre. Do outro eu coloquei Estado do Triângulo. E eu não sou mineiro, eu sou paranaense. Tenho a missão de votar na Assembleia Nacional Constituinte, mas eu estou em dúvida. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pesar esse queijo. Quem deu mais queijo vai levar um voto. Mas passando por lá, a gente sentia que os mineiros não queriam de forma alguma divisão. Fomos para Porto Nacional, norte de Goiás. Lá sim, nós ouvimos um desejo imenso de que fosse criado o Estado de Tocantins. Então foi assim, Marcos Machado? Foi ouvindo o povo. Como vocês aqui farão brevemente, com o prefeito Ulisses Maia, com todos os secretários dele, os diretores, que virão aqui com muita honra ouvir o povo do Jardim Alvorada sobre aquilo que é o mais importante para o bairro na atualidade. Nós somos felizes pelas conquistas que foram obtidas por um projeto Cura número 3. Somos felizes porque o nosso bairro hoje não lembra mais aquela fazendona abandonada do passado. Olha, posso dizer para vocês, depois da nossa posse como vereadores aqui em Maringá, em 1976, ou melhor dizendo, início de 1977, houve um almoço, estiveram todos os vereadores, o prefeito João Paulino presente, o bispo de Maringá, Dom Jaime Luiz Coelho, também presente. Então o prefeito fez uma rodada só para ouvir. Eu quero saber de que bairro vocês são, vereadores. O prefeito João Paulino disse. E o que vocês mais precisam para o bairro? Quando eu me apresentei, eu sou do Jardim Alvorada. O que nós precisamos? Precisamos tudo. Porque não temos nada. Nós precisamos de creches. Nós precisamos de pavimentação do bairro. Nós precisamos de rede de esgoto, de galerias fluviais. Nós precisamos de água. Falta água no nosso bairro. Prefeito, quando se desce pela Avenida Pedro Taques, chega-se à Praça Farroupilha, não se enxerga mais nada, é uma poeira só. É um matagal só. Nós precisamos de trabalho para a nossa gente. Prefeito, nós precisamos de tudo. Daqui para frente, prefeito, você pode contar com o nosso integral apoio em tudo que for benéfico para Maringá. Somos de partidos diferentes, mas nós queremos um dia ter a oportunidade de proclamar ao nosso Jardim Alvorada que o projeto Cura, que viabilizou o asfalto sem pagamento para todo o Jardim Alvorada, foi uma atenção especial que você dedicou ao nosso bairro. E é por isso que, com toda humildade, eu venho dizer aqui. Às vezes, o prefeito João Paulino ligava para a minha casa. Tadeu, eu preciso do seu apoio na Câmara Municipal. Você é do MDB. Eu tenho uma arena dividida que às vezes me dá mais trabalho do que a oposição que tem na Câmara. Eu dizia sim, prefeito. O nosso grande partido chama-se o Bem-Estar de Maringá. E essa foi a vertente que nós quisemos e imprimimos em seguida. Nós tivemos dessa associação de moradores o maior apoio, que ia à frente numa vanguarda, nos clamar. Eu dizia da minha eleição aqui que nem eu acreditava nela, que não fazia nem 2 anos que eu morava em Maringá,
Quando foi fundada a associação, meu prezado Omar Loureiro, eram os homens de chapéu de palha que faziam parte dessa associação. Eles, quando houve a convenção do MDB para me lançar candidato a vereador, já havia 50 integrantes da associação que foram de chapéu de palha com pequenos cartazes escritos Tadeu França. Eles estiveram lá, os mais velhos vão se lembrar disso aí. No dia das eleições, na época eles facultavam aos simpatizantes das candidaturas pedir o voto no dia das eleições. Os 50 estiveram de chapéu de palha pedindo voto para mim. E quando terminou a eleição, eu cito com esse detalhe, com a maior humildade, com a homenagem que eu presto aos poucos, talvez, que ainda estejam vivos, e de eternidade àqueles que já estão lá. Eles me fizeram uma surpresa. Eles colocaram os chapéus de palha que eles usavam na sala da minha casa, aqui na Avenida Sofia Razgulaep. E disseram, Tadeu, se você não foi eleito, nem os nossos chapéus nós iremos buscar. Nós temos tanta certeza na sua eleição que viremos buscar o chapéu só no dia em que as rádios de Maringá, que a TV de Maringá anunciar a eleição do candidato a vereador pelo Jardim Alvorada, professor Tadeu França. E assim foi. Com menos de 2 anos morando em Maringá, eu fui o segundo vereador mais votado do MDB de Maringá. Não por meus merecimentos, mas pela união da gente humilde, pobre, trabalhadora e sincera do Jardim Alvorada. É por isso que eu rendo aqui a minha gratidão. Quando foram buscar os chapéus, é claro, tínhamos que fazer uma festa, né? Então fizemos lá a nossa moda, uma festa, churrasco, aipim, colocamos lá um bolo de metros, salada, aquela coisa toda. Ponche na época, o pessoal gostava muito de ponche. Então fizemos uma festa do povo. Porque eu digo com toda humildade, o que aconteceu aqui no Jardim Alvorada não foi merecimento deste Tadeu França que está falando. Eu rendo homenagem pela união do povo do Jardim Alvorada, tendo à frente a sua associação de moradores, a qual muito respeito, e que hoje, passados quase 50 anos, Omar Loureiro, quando eu vejo como presidente da Associação dos Moradores, eu fico imensamente feliz, porque o trabalho, pode vir a primeira diretoria, quase todos já faleceram. Aquele trabalho de quase meio século atrás continua com gente jovem como você e todos os integrantes da Associação dos Moradores do Jardim Alvorada de Maringá. Eles que me deram guarida. Na primeira entrevista que eu dei para um jornal, era o jornalista Laércio Souto Maior, não foi por amor aos olhos verdes, que eu nem tenho, mas o Diário do Norte do Paraná, na época, abriu 3 páginas inteiras e completas para focalizar todo o drama do Jardim Alvorada, as principais necessidades, as dores, as esperanças. Lá estava e está, porque eu guardei como lembrança, a fotografia da Dona Maria da Torneira Pública ao lado do prefeito João Paulino, traduzindo os anseios deste que era o maior, o mais populoso e o mais pobre bairro de Maringá, mas que com a força do povo transformou-se na região que é hoje Marcos Machado. Olhem, quem está nos ouvindo, se não souber, fique sabendo a partir de agora. A região de Maringá que mais está crescendo é exatamente a nossa região norte de Maringá. Aqui é que mais se está construindo. Aqui nós temos uma população de aproximadamente 100 mil pessoas. Ainda há pouco tivemos, na procissão de Corpus Christi, eu olhei aquela população toda. Olhem, eles fechavam a quadra toda. O padre Luiz Carlos Azevedo, presidindo aquela magnífica celebração,
eu realmente não tenho como não me emocionar. Porque nós éramos poucos no passado, como era difícil conseguir alguém para fazer parte da associação naquele tempo. Nós hoje mantemos a nossa esperança, mantemos o nosso trabalho. Marcos Machado, eu tive 38 emendas integralmente aprovadas pela Assembleia Nacional Constituinte. Eu apresentei aproximadamente 100 emendas. Nem todas, é claro, foram aprovadas. Mas posso dizer que tive a honra de poder contar com esse índice imenso de aprovação na Constituição brasileira. Às vezes, certas emendas, mas desculpe se eu estiver me alongando muito, mas, por favor, né? Fique à vontade. Eu vou dizer, eu vou só exemplificar no Marcos Machado. Marcos Machado, quando eu estava para me casar com a Clarice, eu tinha terminado o curso superior. Sabe que estudante nunca tem dinheiro, é verdade? Nunca tem dinheiro. Que a dificuldade toda. Marcos Machado tem, professor. E nós combinamos que nós íamos casar ao terminar a faculdade. Na época, nem a beca não era lugar, não era cedido como eu tinha que comprar a beca. Não tinha dinheiro nem para comprar a beca. Não participei da formatura. Eu falei, bom, se nós vamos casar, nós temos que economizar tudo que nós pudermos. Mas pelo menos o enfeite na igreja precisa valer. Claro, na igreja temos que enfeitar. Aí saímos pechinchando a Clarice, onde é que havia rosas vermelhas, que era uma cor, opção fundamental dela. Fomos descobrir lá em Mauá da Serra as rosas vermelhas mais baratas para enfeitar a igreja. O casamento com ela seria na igreja São João Batista de Jandaia do Sul. Eu viajava de Jandaia do Sul a Londrina para poder cursar letras na UEL naquela época. Então, isso também. Ela falou para mim, Tadeu, mas para que as rosas vermelhas fiquem bonitas, tem que ser colhidas no dia do casamento. Foi combinado. Eu tinha um Fusca vermelho, modelo de 68. Lá estava eu indo para a Mauá da Serra, aquela ansiedade, aquela preocupação toda, aquele nervosismo, todo mundo que casou sabe como são as coisas. Estava chegando perto de Mauá da Serra, uma carreta na minha frente. Eu, com tanta pressa, olhando no relógio, falei, eu vou ultrapassar aqui, era faixa contínua. Olhei e não escutei barulho nenhum de carro em sentido contrário. Ultrapassei. Ultrapassei o policial rodoviário. Apitou. Seus documentos, por favor. Depois não souberam. Ele olhou, tudo em ordem. Jovem, você não percebeu que aqui é proibido ultrapassar? Percebi, seu pai. Percebi. Então, como é que nós fazemos agora? Você é um infrator. Não é? Puxou o bloco de multas. Eu falei, meu Deus, se eles soubessem a minha situação. Eu falei, Subar, vamos conversar um pouquinho. Agora são o quê? 1h30, eu vou casar 17h30. Isso é conversa que você está inventando? Não, seu guarda. Peguei um convite de casamento, entreguei para ele. Se o senhor puder estar lá, eu vou ficar muito honrado. Eu vou contar com o seu presente, seu guarda. Geralmente, os infratores costumam inventar histórias tristes. Você está inventando uma história romântica. Já é diferente. Mas isso não vai livrá-lo da multa. Eu falei, seu guarda, eu sou professor a título precário. Leciono durante o dia, estudo à noite. A minha noiva, a mesma coisa. Nós estamos casando com uma dificuldade enorme. O senhor certamente se casou, sabe como são as coisas, né, Sugar? Eu sei. Sugar, entre nós, quebra essa multa. Fica como presente de casamento seu para nós. Ele olhou para mim e falou assim, ei, seu moço, seu nome como que é? Eu falei, Tadeu. Você de bobo não tem nada, hein? Quer dizer que olhou aquele convite, vai se casar mesmo. De repente ele suspirou, falou assim, olha, fechou o bloco de multas. Falou assim, moço, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar esse presente de casamento que você está pedindo, que você está falando a verdade. Você vai só me prometer uma coisa.
Você vai me prometer que nunca na sua vida você vai se esquecer de que ganhou um presente de casamento de um policial rodoviário. Eu prometo, seu pai. Prometo, com muito prazer. E tem outra. Se um dia você puder fazer alguma coisa pelos soldados, cabos, companheiros, faça. Não sei o quê. Faça. Se não puder, também não tem importância. Mas se puder, faça. Marcos Machado, durante a Assembleia Nacional Constituinte, de repente chega uma delegação de soldados, cabos e marinheiros ao meu gabinete. Eu olhei e pensei, não devem todos uniformizados, fazendo continência. Não preciso fazer continência. Eu faço a continência para vocês, porque sou eu que devo servir a vocês, como representante, como deputado constituinte. Eles pediram, senhor deputado, até os analfabetos podem votar. Nós, soldados, cabos e marinheiros, não temos o direito a voto. Será que o senhor não poderia, senhor deputado, escrever na Constituição uma emenda garantir o direito de votar e ser votado? Será que a Constituição Cidadã de 88 não poderia nos assegurar esse direito que todo cidadão tem? Eu contei a história do policial de Mauá da Serra. Rascunhei a emenda. É assegurado aos soldados, cabos e marinheiros o direito de votar e ser votado. É isso que vocês querem? É. Pois bem, fomos à votação em plenário e lá está na Constituição o direito assegurado a eles. Só que com um detalhe. Esta emenda vai ficar sendo uma homenagem a um policial rodoviário que eu nem anotei o nome, devia ter feito isso e não fiz. Eu não sei o nome dele. É uma gratidão que estou celebrando também a um policial rodoviário anônimo que me deu de presente de casamento e expliquei para eles a isenção de uma multa. Então, muitas emendas eram assim, surgiram no calor popular. Eram fatos relacionados à nossa vida, ou não. Foi quando até minha esposa Clarice, ela se adiantou. Eu disse, olha, como seria um cafezinho para os senhores? Havia também algumas moças que eram policiais. Assim, durante a campanha dele para deputado federal, frequentemente ele fazia uma lembrança do pessoal da segurança. Vocês ouviram falar do sargento Silvio? Aí eles ficaram pensando. Ele é até homenageado aqui em Brasília, no Jardim Zoológico, tendo o nome dele no Jardim Zoológico aqui em Brasília. Jardim Zoológico Sargento Silvio Ronenberg. Aí uma policial de Curitiba, não é aquele das Ariranhas? Não é exatamente aquele das Ariranhas. Então, eu lembrei para ele aquele episódio que todos vocês conhecem. Um sargento que morreu para salvar a vida de uma criança. Assim eram nossas emendas, Marcos Machado, brotaram da discussão popular. Nossa, muito bacana a presença aqui do professor Tadeu. E retornamos em instante após a nossa pausa cultural. Boa tarde, comunidade São Francisco. Aqui, uma boa tarde, Jardim Alvorada. Aqui nós estamos na Rádio São Francisco FM 91.3. Estamos tendo a oportunidade de conversar com o professor Tadeu França, que está hoje prestigiando com as suas palavras, sua bela eloquência, toda uma história bacana e contagiante. Aqui do meu lado, Omar Loureiro. Fala aí, Omar Loureiro. Alguma pergunta para o nosso professor Tadeu França? Eu sou suspeito em falar do professor aí, que eu sou fã dele, né? E vou deixar as perguntas para você com o Marcos Machado aqui hoje. E hoje eu só vou ouvir o professor. Mas é bom demais. Marcos Machado, é com você. Alguma pergunta para o nosso professor Tadeu França, que está hoje prestigiando aqui na 91.3, a nossa São Francisco FM? Eu quero aproveitar do conhecimento do professor, Tadeu, e quero fazer uma pergunta para ele. Tipo assim, eu gostaria que o senhor discorresse um pouco o porquê de tantos artigos na Constituição Federal.
Marcos Machado. Muito importante sua pergunta. Muitas pessoas já formularam isso. Na época, por que vocês colocam tanta coisa na Constituição desse país? Eu diria para você com toda franqueza. Mesmo as normas que estão na legislação maior de um país como o nosso, se chama Constituição da República Federativa do Brasil. Mesmo assim, ao sabor de conveniências, quantos artigos salutares foram eliminados posteriormente? Nós tentamos viabilizar uma salvaguarda dos direitos básicos em função daquilo que eram os maiores problemas sociais. Nós fizemos assim como meta o seguinte princípio: tudo aquilo que for possível assegurar a favor da população brasileira, que nós colocarmos na Constituição uma garantia. A nossa Constituição, como agora há pouco mesmo você observava, Marcos Machado, nem se compara com a dos Estados Unidos, é muito maior. Muitos princípios, direitos e deveres estão ali contemplados. Porque, infelizmente, existe uma tradição muito forte em se desrespeitar a lei nesse nosso Brasil. Você está vendo que quantos desmandos, quanta corrupção. Nós tivemos uma prática que foi habitual. Você sabe que a nossa economia, e vamos lembrar um pouco do passado, que eu sei que o presente vocês são jovens, estão acompanhando mais de perto. Mas se vocês, jovens, veem o país trabalhando e recolhendo impostos como nenhum outro do mundo, para pagar o quê? Serviços de rolagem da dívida pública. Não é verdade? A dívida pública brasileira é eterna e impagável. Os nossos juros bancários, façam um empréstimo bancário para verificar. Arrisquem deixar a sua conta do cheque especial no vermelho. Comprem a crédito e parcelem o débito. É uma vergonha falar em juros, não, Marmoreiro, de 350%, 400% ao ano. Ai de quem ousa fazer débitos com agiotagem institucional. Então eu vou só pegar esse exemplo, Marcos Machado, para explicar. Não é que prosperou. Mais tarde foi eliminado. Mas conversando, nós chegamos à seguinte conclusão e você vai entender por que de tantos princípios constitucionais em nosso Brasil. Se nós não disciplinarmos a economia, minimamente, a população será eternamente explorada. Então vejam bem um artigo que foi colocado na Constituição. Os juros bancários do Brasil jamais excederão 12% ao ano. Os mais idosos vão se lembrar disso aí. Foi uma catástrofe quando nós aprovamos esse princípio. Como assim? Os lucros são extremos. Cada vez mais continua havendo no Brasil. Poucos com quase tudo e muitos com quase nada. É a nossa realidade financeira que continua sendo estilo no Brasil. Pois bem, criamos o princípio e vieram as críticas. Não, os constituintes querem interferir nas leis do mercado. Onde é que fica o princípio da livre iniciativa? Estão vendo. Mais tarde vieram nossos assessores e derrubaram esse princípio. Por quê? A pressão do império das finanças era tão forte que acabou sendo diluído. Hoje nossa gente está desassistida, desamparada. Eu digo que aqui não está ouvindo.
filho ou filha, cartão de crédito não parcele jamais na sua sequência. Os seus juros vão passar de 400% ao ano. Não deixe sua conta cair no vermelho, porque aquela salvaguarda que nós tentamos colocar, infelizmente, foi derrubada, foi derrotada. Então são situações como estas. Nós nos acostumamos à exploração dos grandes agrupamentos financeiros internacionais em nossa pátria. Hoje, ao menos existem mecanismos de investigação que estão se tornando cada vez mais eficazes contra os crimes praticados com base no erário público. Nós pagamos os mais altos impostos e vocês estão vendo um pouco de que como se rouba nesse país. Não vou nem usar a expressão furtar, porque furtar é quando não há violência. Há tanta violência contra o povo. Não são milhões, são bilhões desviados. A corrupção é um câncer em nosso Brasil. Gente, nós temos áreas agricultáveis maiores que os Estados Unidos, do que a China. Nós temos um povo trabalhador. E como é que nós, lá embaixo é que nós ficamos, em termos das finanças, em termos do crescimento econômico do Brasil? Por quê? Porque há um ralo infame chamado corrupção. Nos governos que nos antecederam, os governos dos generais presidentes, Omar Loureiro, não havia investigações. Eu mesmo pertenci há um bom tempo, quando estudante, ao movimento estudantil da geração de 68. O que era essa geração de 68? Eram jovens universitários que haviam nascido ou durante a Segunda Guerra Mundial, ou alguns anos depois. Geralmente o pessoal de 1950 são os atuais avós de hoje, o pessoal da minha geração. Eu mesmo nasci em 1946. Terminou a guerra, foi quando este que vos fala veio a nascer. Pois bem, então na época nós tínhamos a literatura alternativa que era proibida. Que naquele tempo era assim, falou qualquer coisa contra os governos de plantão, a pena era pesada. Ou eram torturas, exílios, havia prisões, assassinatos, desaparecimentos. Eu até aproveito aqui para lembrar de um livro, Marcos Machado e Edilson Correia. Chama-se Brasil Nunca Mais. Esse livro foi coordenado por ninguém menos do que o cardeal arcebispo Dom Paulo Evaristo Arnes. Ali não existe mentira nem invenção, não. Existe a mais pura verdade. Porque às vezes eu ouço nas ruas, seria bom que a ditadura militar voltasse. Olhem, nós, os avós de hoje, sabemos o que isso significava. Quantas vezes a Igreja Católica denunciou moços assassinados? Simplesmente, ou às vezes o pior, desaparecidos. Eu tive a oportunidade de conhecer a senhora Eunice Paiva, esposa do falecido ou desaparecido ex-deputado federal Rubens Paiva. Ela estava com os filhos durante a Assembleia Nacional Constituinte. O que ela indagava? Eu quero saber se o meu marido foi assassinado, o que fizeram com ele? Se foi morto, onde é que estão os restos mortais dele? E era triste a gente não ter a resposta. Ele continua desaparecido até hoje. Era uma prática do desaparecimento, principalmente depois do AI-5 do general Costa e Silva, e que foi aprofundado na era Médici, a era do milagre econômico. Milagre econômico, sabe por quê, Marcos Machado? Baseado em empréstimos irresponsáveis que eram feitos.
eles legaram um endividamento e uma rolagem da dívida, de tal maneira que os nossos palestrantes dessa geração de 68, eles nos falavam: olha, os filhos de vocês, os netos de vocês vão nascer endividados. É uma dívida eterna, impagável, faço questão de destacar isso aí. Entretanto, eu não quero citar, vamos citar só um caso. Vamos citar só um caso. Havia os chamados generais que eram presidentes de empresas multinacionais. Higino Corsetti, Juraci Magalhães. Mas a maior repugnância que nós tínhamos na geração de 68 era com relação ao general Golbery do Couto e Silva. Não sei se vocês já ouviram falar nesse nome. Não. É o que eu disse. A geração dos mais velhos já ouviu. Ele foi chefe da Casa Civil de 2 presidentes da República daquela época. Pois bem, sabe, ele acumulava o cargo de general, chefe da Casa Civil, da Presidência da República, com nada menos do que a condição de presidente da multinacional norte-americana chamada Dow Chemical. É preciso verificar como era a corrupção nesses tempos, que geralmente não se fala mais. Naquele tempo era bom. Havia uma empresa brasileira chamada Valita. Todos conhecem a Valita. Muito bem. A Philips holandesa, que todos conhecem também, passou a ter interesses em abocanhar a Valita. Quem que era a pessoa que eles iriam recorrer? O ideal para nós, para verificar que golpes são uma coisa antiga neste nosso Brasil. O general Golbery é o presidente da Dow Chemical. A Dow Chemical é que oferece cobre para a Valita fabricar os seus produtos. Se nós fecharmos um acordo, a Dow Chemical oferece cobre estragado e o general fica quieto. Era assim que se agia, Omar. Passaram a fornecer cobre para a nossa Valita brasileira e dar-lhe propaganda. Jovens vocês não se lembram, mas os idosos se lembram. Passou uma época em que tudo que não prestava chamava-se de Valita. Opa, namorado novo, que legal, parabéns, filha. Não, parabéns nada, colega. Eu pensei que o sujeito era bom, Valita, é um tremendo Valita, não vale nada. E os professores da faculdade, garanto que são ótimos, olha. Na faculdade existem professores bons, mas o que há de professor Valita também lá? Em pouco tempo, as donas de casa tinham uma linguagem só. As vovós que estão ouvindo vão se lembrar disso. Vai comprar eletrodoméstica, comadre? Não compre Valita, porque Valita não presta. Sem condição de honrar os seus compromissos, a Valita não teve mais condição de prosperar. É quando chega a Philips holandesa e abocanha a Valita. É a trama do capital estrangeiro internacional contra o empresário brasileiro. Eu cito um entre centenas de casos. Se, por exemplo, vocês quiserem verificar lá nas bibliotecas antigamente um livro chamado Cartéis e Desnacionalização, escrito por um professor economista chamado Muniz Bandeira. Ele escreveu o livro, Marcos Machado teve que fugir do Brasil, porque aqueles que ousavam enfrentar qualquer manifestação de desagrado contra os generais presidentes, eles corriam o risco simplesmente de não haver assim o que aconteceria com ele ou com os familiares dele. Então ele acabou indo embora. Mas lá há uma descrição dos principais casos da época de massacre da empresa brasileira, garroteada, o termo é esse, pelo grande capital dos chamadas potências desenvolvidas. Hoje, Edilson Corrêa, só para destacar, a Philips holandesa se
fica tão à vontade, após ter abocanhado e digerido a Valita, que era brasileira, que quando você vai comprar um produto na Valita, na loja, é só conferir. Lá está escrito assim em cima, Philips, e embaixo, Valita. Porque faz tanto tempo que aconteceu essa história, que eles não se incomodam mais. Só para que vocês entendam que nossa pátria se enquadra naquilo que Eduardo Galeano escreveu no seu livro Veias Abertas da América Latina. Acostumaram-se a se alimentar com o sangue de nossas veias. Não existe nada sem causa. E a grande causa dos desastres contra o nosso país está aí. E os estudantes daquela época, que foi o meu tempo, nós éramos proibidos de fazer reuniões nas universidades. Se nós chamássemos um palestrante como Muniz Bandeira, tinha que ser clandestinamente. Por quê? Porque senão ele poderia ser perseguido. No ocasião nós tivemos a ousadia. O estudante universitário ele tem que conhecer tudo o que existe no seu país, na medida do possível. Convidamos o Francisco Julião, que estava com experiência das ligas camponesas do Nordeste, uma espécie de democratização da terra, para falar, para conversar aqui em Londrina. Quando ele chegou no aeroporto, já estava todo o pessoal da segurança. Não vai falar. Estudante, nós lá com os nossos 19, 20 anos, vai falar. Fizemos um cordão em volta do Francisco Julião e lá fomos. E lá o aparato militar imenso, corpo de bombeiros, tudo mais. Eles voltem que ele não vai falar, está proibido de falar aqui em Londrina. Nós gritamos, vai falar, fala. Sabe como é estudante, né? Estudante desse jeito mesmo. Gente, quando ele se aproximou do palanque, lá veio os jatos d'água, aquela velocidade incrível, aquela potência toda, todo mundo molhado. Então alguém gritou no nosso meio, levantem a bandeira do Brasil, que esses bombeiros eles vão parar de jogar água. Levantamos a bandeira, foi água em cima da bandeira e não falou. A restrição era total. Nós tivemos aqui, em Londrina, havia um dos nossos estudantes que ele ficou profundamente irritado. O nome dele, Antônio dos Três Reis de Oliveira, família de Apucarana. Pouco antes desse episódio, houve um convite para o presidente Costa e Silva visitar a Feira de Exposição Agropecuária de Londrina. Pois bem, então o que nós vamos fazer para recepcionar o presidente? O clima era de desaparecimento, de tortura, por meios legais ou ilegais, não importa, a perseguição estava aberta. Então preparamos. São coisas daquele tempo. Edilson, pode até hoje rir da nossa ingenuidade, mas nós éramos idealistas. O que nós vamos fazer para destruir a receptividade do presidente? Então, depois de muitas reflexões e debates, veio a conclusão. Se nós gritarmos fora Costa e Silva, abaixo a ditadura, nós podemos ser presos. É verdade, podemos ser presos. Bem, então se nós fizermos o seguinte, não vamos gritar, vamos mais cedo para ficar na plateia o mais possível perto do palanque. E cada garota da universitária foi confeccionado um cartazinho de pano, cada uma com uma letra. Então, uma era o F, outra o O, o R, o A. Erguendo, aparecia o quê? Fora. E assim Costa e Silva. Do outro lado, abaixo a ditadura. Confeccionaram aquelas bandeirolas bem coloridas. E agora, colocar na bolsa? Não, na bolsa não é seguro. Elas colocaram no sutiã a letra. Cada um com a sua letrinha no sutiã. Que hora que nós vamos levantar essas bandeirolas?
na hora em que for anunciado o discurso do presidente da República, Arthur da Costa e Silva. Está bom. Quem que vai dar o sinal do momento exato em que nós devemos levantar as bandeirolas? Só poderia ser eu escolhido, porque eu tinha quase 2 metros de altura. Então eu falei assim, ó, na hora que eu erguer o braço e fizer de contas que estou aplaudindo, se levantem e guardem rápido, que o pessoal pega e se pegar, bate. Então está combinado. Estamos lá. Eu achava que aquilo seria uma manifestação, a mídia dando cobertura, nós vamos realmente destruir todo o brilho da visita do presidente. Então, quando foi anunciado, agora ouviremos o presidente, todos os brasileiros, general Arthur da Costa e Silva, ergueu os braços. As meninas ergueram rápido, mas ninguém nos filmou. Nada de mídia. Foi um fracasso total. Então esse moço de Apucarana, Antônio dos Três Reis de Oliveira, ele não aguentou aquilo ali. Ele era mais impulsivo, mais explosivo. Ele chegou mais perto do palanque e gritou bem alto: Costa e Silva, assassino! Olha, os seguranças desceram para tentar pegá-lo. Mas como ele era rápido, ele se desvencilhou no meio da população. Mas eu notei quando um deles fotografou. Percebi o flash disparado na direção dele. Ele saiu à toda. Na época eu vim de Londrina para Jandaia do Sul, então nós pegamos o mesmo ônibus de volta. Eu vi o som, rapaz. Tentaram me pegar e não conseguiram. Que beleza. Eu falei, cara, não fique tão feliz não, porque eles te fotografaram. Ah, mas isso aí é ficha, é fichinha, porque para o jovem tudo é ficha, né? Eu tiro essa aí de letra. Algum tempo depois ele foi participar de um congresso estudantil em Ibiúna, estado de São Paulo. Jovens, ele foi preso nesse congresso. Foi levado para São Paulo, preso. Para dizer bem a verdade, para todos vocês, o que aconteceu? Até o apelido dele era Preguinho. Preguinho, tome cuidado que a coisa é pesada. Você não está vendo as denúncias aí? Leia o Brasil Nunca Mais. Ah, eu sou melhor do que esses caras. O nosso Preguinho, preso, a única explicação que a família dele mais tarde, aqui de Apucarana, teve foi esta. Muitos anos depois, numa ação policial, na cadeia, ele foi morto com um tiro no olho direito e enterrado como indigente. Eu lembro um fato como esse, Edilson, para que os nossos jovens de hoje, que estão gritando, intervenção militar já, pensem bem no que foram esses anos que os avós de vocês, meus caros jovens, conheceram muito bem. Anos de restrições. Eu poderia citar inúmeros outros exemplos aqui, mas eu creio que este já vale a pena. E não eram só contra os nós ingênuos estudantes, não. Olha, o deputado Rubens Paiva era um parlamentar. Simplesmente desapareciam. Aqueles jovens, o Chico Buarque de Holanda, ele escreveu um livro, Fazenda Modelo de Explosão, na época. E ele diz assim, era uma vez uma grande fazenda, um touro imenso no Planalto Central. O touro berrava para a direita, todo o gado ia para a direita. O touro berrava para a esquerda, todo o gado ia para a esquerda. Foi nessa linguagem. E mesmo assim o Chico Buarque teve que sair correndo. Ficou no exílio o nosso Chico Buarque. Então eu faço questão de lembrar algumas situações. Situações as mais inocentes. Quantos padres foram presos? Quantos padres foram presos? Principalmente os carmelitas. Por quê? Deram guarida a jovens que seriam mortos se não se ocultassem aqui. Quantos deles foram exilados? Ou para o Chile, ou para a França?
que estão aí sendo um alerta. Por isso que nós não devemos jamais pensar em voltar atrás. Essa prática não nos é boa. Eu me alonguei bastante, mas eu acho que todos entenderam. A nossa Constituição tentou salvar o mais que pôde os interesses de nossa gente. É por isso ela que passou a ser chamada de Constituição Cidadã. É por isso que, apesar das críticas, ela continua sendo imensamente respeitada até os dias de hoje. Legal, bacana. Eu fico ainda mais contente em ouvir as palavras do Tadeu França, porque além de ser professor de língua portuguesa, professor de direito, acabou de dar uma aula aqui com um professor de história, com belíssimas as suas explanações, a forma como o senhor descreveu um período terrível da nossa história, que não tem saudade nenhuma, e oxalá não ocorra mais. E entendamos a diferença de intervenção, né, militar para o militarismo. Mas isso são águas passadas. É bacana, Tadeu França, ouvir essas palavras bonitas ditas por você, para que os nossos jovens, toda Jardim Alvorada, de toda Maringá e todo o Brasil, não venhamos a sofrer. Foram muitas pessoas que foram perseguidas. O jornal Estado de São Paulo tinha que colocar receita. Era terrível, era complicado. Tinha professores que tinham que dar aula com pessoas na porta observando o que poderia ser falado ou não. Mas eu, particularmente, o Gilson Corrêa, diretor cultural da Associação de Jardim Alvorada, mas professor também de História, parabenizo a você, Tadeu França, sempre Tadeu França, por trazer essas palavras bonitas e que sirva de exemplo para todos nós. A Silva Letícia parabeniza o professor Tadeu França, ela foi aluna do senhor. Sim, eu me lembro muito bem de você, Silvia Letícia, minha brilhante aluna no curso de jornalismo das faculdades de Maringá. Eu acompanho você, fico feliz por ver engajada na área da comunicação, que foi sempre a sua área, o seu sonho conquistar e permanecer. Silvia Letícia, um grande abraço para você e as saudades daquele tempo em que você foi minha aluna e que eu tive a honra de ter sido seu professor. Mas Edilson Corrêa, eu queria, nas 25 de Apucarana, eu vou pedir até licença a uma família aqui de Maringá para apresentar um exemplo. Mas eu sei que essa família vai compreender. Você sabe que é próprio do jovem o idealismo. Chegou-se a um ponto em que muitos jovens entenderam de que a única saída era enfrentar pela força aquele império colossal montado contra os ideais da democracia. E se você me perguntar assim, se eu algumas vezes sofri alguma ameaça, eu diria que sim, geralmente telefônicas. Eu participei muito de movimentos grevistas junto com os professores. E posso lhe garantir que às vezes vinham ligações anônimas. Você não sabe com quem você está lidando. Nós vamos quebrá-lo de pau. Mas quem é você? Não interessa. Eu quero meter o cacetete na sua cabeça, seu professor gritalhão. Então, nas assembleias de professores, os professores talvez não entendiam que sempre que eu ia discursar, eu fazia uma saudação aos colegas e fazia uma saudação especial aos seguranças que ali estavam presentes, com o objetivo de coletar, gravar e fazer delações contra todas as verdades que eu iria colocar ali. Mas essa família de Maringá teve um representante seu na chamada guerrilha do Araguaia. Para dizer bem a verdade, Adilson, a guerrilha do Araguaia foi um bando de pequeno agrupamento de rapazes e moças que nunca tinham dado um tiro sequer na sua vida,
Eles não sabiam nem como usar um revólver, um metralhador, um fuzil que eles nem possuíam. Eram ingênuos. Eles achavam que o povo haveria de acompanhá-los em massa e, com apelo popular tão forte, haveriam de derrubar o sistema reinante da época. Jovem a si mesmo, não é? Jovem a si mesmo. Então, o irmão do nosso amigo de Maringá, João Preis, que Maringá inteira conhece. Ele foi secretário da Prefeitura de Maringá, secretário da Indústria e Comércio na gestão Said Ferreira. Ele chegou a ser deputado estadual. Mas muita gente não sabe, daqui de Maringá, que o irmão dele foi para a região do Araguaia participar daquele levante. Tinha algumas dúzias de pessoas que nem sequer tinham passado por um treinamento militar. E esse irmão dele foi assassinado pelas forças da repressão. Não houve sobrevivente de uma guerrilha feita por pessoas ingênuas, tipo esse garoto de Apucarana, o Preguinho, o irmão do João Preis. São fatos que nós devemos... Me perdoe, João Preis, se estiver nos ouvindo, mas é com todo respeito que eu apresento aqui a memória do seu irmão, assassinado durante o episódio conhecido como Guerrilha do Araguaia. E nada mais se descobria. Nem restos mortais, nem nada. A questão era o desaparecimento puro e simples. Um outro jovem estudante também que ocorreu isso aí. Ou seja, são inúmeros os casos. O que nós precisamos saber é olhar os exemplos do passado que não foram modelos para nós. Eu tenho todo respeito por um economista chamado Delfim Neto, respeito pela inteligência dele, mas que ele usou a sua inteligência para ser um mentor do chamado milagre econômico brasileiro. É o Delfim Neto. Se nós temos crédito, por que não usar esse crédito? E o Brasil, que tinha aproximadamente uma dívida de 2 bilhões de dólares, de repente saltou para 150 bilhões de dólares. E dívida é assim, se você não prestar atenção, ela acaba absorvendo, acaba gerando dependência. Então, o chamado mago Delfim Neto foi o grande preceptor desse modelo que hoje está sendo endeusado pela mídia como forma de atrair. Não, mas o que eles querem é somente viabilizar, assumir o comando desse país, e a missão deles é unicamente convocar eleições diretas. Perguntem para os avós de vocês, meus caros jovens que estão nos ouvindo, se não foi isso que falaram em 64. Nós vamos derrubar o presidente João Goulart e, em seguida, convocaremos eleições diretas para todos os cargos do Brasil. E não foi só estudante ingênuo como eu, na época, que acreditamos nisso. Não, pessoas importantes. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Carlos Lacerda, são pessoas que fizeram parte da chamada Frente Ampla, acreditando esses grandes luminares da política nacional que haveria eleições diretas. Então, é um caminho de ida, mas nós não sabemos qual é o retorno. Olha, eu sei que nossa gente está insatisfeita. Nós estamos vivendo uma fase de desgoverno. Não precisa nem dizer isso. O Brasil inteiro acompanha os níveis de rejeição do presidente Michel Temer. A quantia imensa das denúncias, das investigações, os inquéritos que surgem contra ele, toda parte que se vasculha, o processo é esse. Mas nós estamos precisando de realmente viabilizar alternativas que nos garantam um futuro melhor. Como essa alternativa? Nós não precisamos de pessoas milionárias, luminares,
seminários da ciência no Congresso Nacional. Nós precisamos de pessoas honestas, íntegras, que chegam lá e que se sensibilizem pela dor dos que sofrem. Que quem tem berço não se vende de forma alguma. Quem entra na política e se enriquece nela é porque roubou. Ninguém se enriquece com subsídios parlamentares. Não digo que não sejam excelentes os subsídios. Só que eles são incapazes por si mesmos de viabilizar enriquecimento. Ficou rico na política, não tem medo de errar. É porque é um ladrão. Digo com absoluta clareza e com a certeza do que estou afirmando. Até o presidente Sarney, na época, o acordo que havia era dele ficar 4 anos na presidência da República, que era o compromisso de Tancredo Neves. Ele também faz parte de Lava Jato, dessas coisas aí. É uma situação que... Pois bem, na presidência ele gostou do cargo que estava, exigiu que tivesse mais um ano de mandato. Havia uma rejeição imensa contra o presidente. Imensa. Pois bem, o pessoal não iria dar esse mandato, porque todos nós sabíamos que o povo não queria a continuidade dele na presidência. O que ele fez então? O ministro das Comunicações era o nosso, vou dizer nosso, né? Antônio Carlos Magalhães, da Bahia. Então ficou acertado o quê? Um deputado que votar 5 anos para o mandato do presidente recebe um brinde importante. Ele pode receber uma concessão de uma emissora de rádio, não sei se vocês se recordam disso, ou uma concessão de canal de televisão. O prêmio era muito atraente, de fato. Bem, ficou aquela situação colocada dessa forma. Antônio Carlos Magalhães. E nós recebíamos os pleitos de pessoas que realmente tinham interesse em viabilizar uma estrutura de comunicação séria, eficaz, voltada para o crescimento cultural, para os interesses de nossa gente. Então vejam bem, eu estava subindo pelo elevador, e no elevador estava um deputado do estado de São Paulo, todo respeito por ele, Roberto Cardoso Alves. Ele olhou para mim e falou assim: Tadeu França, você já foi buscar a sua rádio? Rádio? Eu não comprei rádio nenhuma. Rapaz, pode ser uma rádio, mas pode ser uma TV. Você é jovem. Se você passar no Ministério, marca uma audiência com o Antônio Carlos Magalhães, 5 anos saber. Você escolhe. Se você não quiser ser empresário na área de comunicação, você pode vender essa concessão para alguém, um empresário do setor, o seu pé de meia está garantido. Eu falei, puxa, excelente lição, mas você está sabendo que o povo não suporta mais isso aí? Era mais ou menos como o Temer agora. Ninguém suporta Temer, como naquela época ninguém suportava mais o senhor José Sarney. Falou, escuta, você está preocupado em saber o que o povo pensa? Não ligue para lá não. O povo vota de qualquer jeito, qualquer brinde, qualquer coisa que você dê, pronto, está resolvido o problema da eleição. Você pode perguntar, volte a Maringá, pergunte para o pessoal na rua, quem que você votou para deputado federal nas últimas eleições? Eles nem se lembram mais. Nós temos mais 3 anos de mandato pela frente. O pessoal nem sequer vai se recordar se você levou sua emissora de rádio, ou o seu TV, o seu canal de televisão. Eu falei, não, eu vou votar os 4 anos para essa lei aí, é o que o povo quer, não quero nem saber. Sou professor, não tenho interesses nesse nível de forma alguma. Senhora, está perdendo uma oportunidade. Ah, sim, você sabe que você tem uma cara assim, meio de padre, meio de... uma cara de pessoa honesta, tradicional. Você é de Maringá, né? Eu sou de Maringá. Me
negocia com ele Cianorte. O pessoal de Maringá não acompanha muito o que se passa em Cianorte. Você pode ter sua emissora de rádio tranquilo em Cianorte, sem maiores problemas. E você resolve seu problema. Mas olha, eu não estou tendo problema nenhum. Meu problema é levar avante até o final, até a bom termo, que os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Olha, moço, não esqueça que isso aí não sou eu que estou dizendo. Foi o grande sábio São Francisco de Assis. Além de sábio, um santo homem. Mas o que ele disse? É dando que se recebe. Se você não der os 5 anos para o Sarney, você não vai receber nada. Bom, estamos quase chegando ao término do programa. Vamos pedir ao nosso convidado, Marcos Machado, que faça uma pergunta para nosso amigo Tadeu França, professor Tadeu França, que está nos honrando hoje aqui na FM 91.3 São Francisco. É com você, Marcos. Professor, o senhor tem uma opinião formada sobre a separação do Sul, sobre os demais estados brasileiros, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná? Marcos Machado, você me colocou numa situação difícil agora. Eu acho que dá para se lembrar que alguns anos atrás havia até adesivos nos carros. O Sul é o meu país. Realmente, o esquema de poder em Brasília está centrado de tal forma que o Sul é minoria em Brasília. A maioria dos congressistas é procedente do norte do Brasil, do nordeste e do centro-oeste. Estou dizendo isso como uma constatação. O meu pai, falecido, veio do centro-oeste, do atual Tocantins, nasceu na cidade de Arraias. Pois bem, eles são a maioria, eram e são. Veja, nós do Paraná, de São Paulo, elegemos 3 deputados, aliás, no Paraná 30 deputados, queria fazer referência aos senadores, 3 senadores. Os do Amapá também elegem os mesmos 3 senadores com os mesmos direitos que têm os senadores de São Paulo, seus milhões de habitantes, como nós também. Então, nós poderíamos dizer com toda clareza que o Sul, realmente nós sempre encontramos dificuldades quando as decisões são tomadas a nível de plenário do Congresso Nacional. Por quê? Porque nós somos minoria. Eu vou tomar a liberdade de dar só um exemplo. Durante os debates da Assembleia Nacional Constituinte, surgiu uma emenda da autoria do deputado José Serra, na época. A emenda dizia o seguinte: 3% do IPI nacional, imposto sobre produtos industrializados, será destinado ao Nordeste. Então, na hora da votação, todos nós concordamos. O Nordeste precisa de incentivo para alcançar o seu desenvolvimento. Votamos favoravelmente. Mas não conseguimos imaginar a trama que havia atrás desta caridade que nós estávamos fazendo. Então veja bem, Marcos Machado, Gaio Loureiro, Edilson Correia. Pouco depois vem outra emenda. Artigo 155, letra B da Constituição Federal. Não incidirá ICMS sobre os produtos constituídos por lubrificantes, petróleo e energia elétrica. Quando eu li aquela emenda, de autoria de quem? Do mesmo deputado José Serra. Fiz o contato com a Secretaria das Finanças do Paraná. Eles disseram: olha, isso aí é um terror para nós. Nós temos a hidrelétrica de Itaipu. Só o estado de São Paulo compra 2/3 da energia elétrica produzida por Itaipu. Nós não teremos mais nada em termos de tributo chamado ICMS se nós não pudermos constitucionalmente ter
essa validade. Então nós produzimos energia, não recebemos ICMS. São Paulo, como consumidor, sim, tem o direito de receber o ICMS na condição de comprador. E como eles são altamente industrializados, quando nos vendem um produto, o ICMS da energia elétrica produzida por Itaipu vem embutido esse ICMS no produto industrializado que nós adquirimos de São Paulo. É o que se chama a famosa guerra fiscal. Apenas um exemplo, assim, da chamada guerra fiscal dos bastidores da Constituinte. Bem, então fui à tribuna e expliquei que isso aí não poderia jamais ser aprovado, porque era um prejuízo enorme para as finanças do Estado do Paraná. Na época, isso equivalia à quinta parte da arrecadação do Estado. Bem, só que o esquema estava montado. Eu tentei denunciar, mas nós somos de uma época, meus caros ouvintes, em que as reuniões, as sessões da Assembleia Nacional Constituinte não eram transmitidas por televisão, nem por rádio. Havia só uma gravação mínima que saía pela Voz do Brasil, insuficiente para a população poder acompanhar. Nós podíamos gritar o quanto quiséssemos que não alcançaríamos eco, não teríamos ressonância. Quando chegou na hora da votação, os deputados do Paraná, com a sua energia elétrica, do Rio de Janeiro, com seu petróleo, e do Espírito Santo também, votamos contra a emenda, contra todo aquele rolo compressor, os paulistas, norte, nordeste, centro-oeste, e está na Constituição até hoje. Nós temos outras alternativas, estamos em situação melhor. Mas o Rio de Janeiro, com a perda da receita sobre o petróleo, somada à corrupção que lá foi de uma violência radical e total, não conseguiu mais se acertar. O Espírito Santo também passou por graves prejuízos. Ou seja, quando um deputado do Paraná chega ao Ministério para fazer uma reivindicação, geralmente ele recebe um elogio. Sabe qual, Edilson? Um deputado do Paraná, que maravilha! O deputado é do sul, maravilha, desse país. Ou seja, para ficar fácil entender, nós temos graves problemas sociais. Nós contribuímos muito mais para os impostos que aqui são arrancados do que com aquilo que nós recebemos do governo central. Se vocês forem buscar uma tabela, só acessar na internet, vocês vão ver que nós pagamos a receita de tantos outros estados da federação. Então você diria assim, o melhor seria nós nos separarmos do Brasil, criarmos o Estado, o Sul é meu país e assim por diante. É uma proposta que é impossível de acontecer. Primeiro, tecnicamente, jamais os deputados do Sul teriam força para fazer isso impor no Congresso Nacional. Segundo, nós teríamos assim, seríamos um pequeno Estado, com um país com muita prosperidade, é claro. Mas isso aí, nós estaríamos indo contra uma das cláusulas pétreas da Constituição que assegura a unidade territorial do Brasil. O que nós precisamos é, à medida que o povo acompanhar mais de perto o processo político, que hoje está acompanhando mais, as pessoas vão acessando o seu celular. Olhem, eu já recebi até mensagem, e vocês devem estar recebendo também, de todos os parlamentares que estão fichados, inscritos, processados ou não, na Lava Jato. Então, hoje em dia, os recursos, o povo está muito mais consciente do que na minha época, em que tanta coisa se fazia na calada da noite. Então, este povo vai conseguir. Mesmo que passe uma geração, que não seja a geração dos nossos filhos, mas dos nossos netos, mas que o Brasil
realmente terá, representantes éticos haverá de ter. Eu aposto nisso, aposto na esperança. E depois também nós não estamos sozinhos. Nós acreditamos um Deus que é também providência. As pessoas, as mudanças eleitorais, políticas que estão aí, é claro que elas foram enroladas no Congresso Nacional. Porque é muito fácil para um deputado milionário, se ele não está com credencial, credibilidade em Maringá, o que ele faz? Ele vai lá para o Oeste fazer campanha, traz sua eleição de lá. Ou seja, é uma forma de ir alijando aqueles deputados que não se vendem jamais por qualquer preço. Então nós temos muitos aleijões. Então o que eu diria para você esta aí? Não é aconselhável colocar adesivo no carro, isso é meu país. Não é aconselhável apostar nessa proposta. O Brasil grande, isso aí eu ouvi até de um taxista português quando eu estava em Lisboa. Ele falou assim, olha, no dia que os brasileiros eliminarem a corrupção, vocês brasileiros serão ainda a potência número 1 do planeta. Lá fora eles enxergam isso. E nós temos as condições de ser. Nós temos a condição de conquistar. E nós temos a condição de viver num país onde não haja os 14 milhões de desempregados que nós temos. Onde não haja crianças pedindo esmolas nas ruas. Em que não haja jovens procurando trabalho, como você dizia no começo do nosso programa, e sem conseguir resposta mesmo tendo qualificação. Em que não haja pessoas se trancando às vezes no alcoolismo, em drogas, em desespero por não estarem conseguindo conquistar um espaço, um lugar ao sol nas suas vidas. O Brasil vai vencer, em nome do povo, em nome de Deus, com absoluta certeza, com absoluta fé, com absoluta esperança. Muito obrigado. Tadeu França, é uma satisfação muito grande ter presente aqui na nossa São Francisco FM 91.3. Mas o que é bom, infelizmente, acaba. O nosso programa está chegando ao término. Gostaríamos de ver as suas considerações finais para toda essa Jardim Alvorada, com mais de 100 mil habitantes, onde está na cidade, a terceira maior cidade do Paraná, a sétima mais populosa do Brasil, e aqui a figura do Tadeu França, que agora vai ser as suas considerações finais. É com você, Tadeu França. Então, nas considerações finais, Marcos Machado, você me fez uma pergunta. Não seria bom criarmos um país, o Sul? Ao terminar meu mandato de vereador, foram 6 anos, alguém me disse a mesma coisa, Tadeu França. Seria bom você conseguir que a Assembleia Legislativa aprovasse sua emenda, criando um município chamado Alvorada. Cidade Alvorada. Você foi vereador do bairro. Eu tenho certeza que se você fosse candidato a prefeito, você facilmente conseguiria vencer as eleições no ex-Jardim Alvorada, entre parênteses, né? Eu dizia a mesma coisa que eu repeti com relação ao Sul é meu país. Mas jamais. Eu não tenho nem coragem de chegar numa emissora de rádio ou dar uma entrevista dizendo, alvoradenses, chegou o momento de nós criarmos a nossa cidade Alvorada. Porque o nosso Alvorada vai vencer integrado em Maringá. Até uma frase da nossa primeira diretoria da associação, daqueles 50 que foram à Câmara Municipal em 1976. Eles falavam assim, poderes constituídos, olhem todos para cá. Agora somos unidos, somos também Maringá. E o que se conquistou aqui, quem conquistou foi você, alvoradense. Você que apostou na união, você que saiu do seu conforto e foi participar de uma associação de bairro. O
Marco Loureiro, quantas associações começaram e já não existem mais em Maringá. A do Jardim Alvorada está vibrante, participante, de olho em tudo aquilo que acontece no seu bairro em Maringá. Parabéns, Jardim Alvorada. Senhor, nesse instante eu me dirijo a você. Da humildade de onde eu vim, condição de humilde professor, eu reconheço que não tenho mais nada a pedir, mas tenho tudo a agradecer. Obrigado por esse bairro que me acolheu. Obrigado por essas famílias que desde o início me deram guarida. Obrigado por teres me feito de um simples instrumento, mais nada, na condição de levantar a minha voz em nome daqueles que não tinham voz e que também não tinham vez. Minhas palavras são de muito obrigado. E hoje, como vicentino, trabalhando aqui no meio de vocês, procurando servir com amor e respeito aqueles que são entre os pobres os mais pobres de todos, aqueles que vivem de perto na sua pele o drama do desemprego, eu dedico a última escala de minha vida. Passei dos 70 anos. A própria Bíblia diz que a vida de um homem tem a duração de 70 anos. Depois disso vem o enfado, vem as dores. Eu já passei dos 70 anos. Mas que essa minha terceira idade, pouco que restar, possa ser consumida aqui, no meio desses alvoradenses que há quase 50 anos apostaram num professor que aqui chegava e que me deram a condição de ser seu porta-voz durante tantos anos da juventude de minha vida. Fiquem com Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado a vocês pela acolhida. Esse é Tadeu França. Marcos Machado, suas considerações finais. Primeiro, agradecer pela presença de estar aqui, poder estar aqui fazendo as perguntas a esse professor. E agradecer ao povo alvoradense. Amo muito o Jardim Alvorada e considero de coração. Aqui eu plantei a minha família. Aqui eu fui plantado e aqui também plantei a minha família. E aqui pretendo ficar igual o professor, né? O resto do meu respiro, da minha vida, morando aqui no Jardim Alvorada. Um abraço a todos. Esse é Marcos Machado, bacharel em Direito. Obrigado pela sua presença. E aqui ao do meu lado, Omar Loureiro, presidente da Associação Comunitária Jardim Alvorada. É com você, Omar Loureiro. Eu quero agradecer a presença de todos, né? Marcos Machado, amigo da gente, Edilson Correia, Lucas Vinícius e principalmente o professor Tadeu França, que, como eu disse, eu sou um tremendo fã do senhor, e dizer que realmente é um prazer imenso em poder recebê-lo aqui na nossa rádio comunitária. E com certeza o senhor trouxe um quadro para a gente colocar lá na associação, que representa tudo, como começou a associação, e a gente vai marcar uma data ali festiva e vamos chamar a imprensa e vamos mostrar o quadro. Está fechado, está embrulhado e vamos abrir no dia, professor, em homenagem ao senhor e ao trabalho de toda essa diretoria que formou a nossa associação de bairro. Muito obrigado. Agradeço a todos da Jardim Alvorada, e todo da Maringá e todo o Brasil por ter prestigiado o nosso programa Comunidade em Ação. Hoje tivemos a grande satisfação de recebermos aqui o professor Tadeu França, com a sua eloquência, com suas palavras bonitas, passando para nós informações riquíssimas. Que você, Tadeu França, continue assim, fazendo com que a sua experiência propague ainda mais. E o nosso muito obrigado. Até uma próxima ocasião, se o bom Pai assim permitir.